Bora para os nossos vídeos de análise dos 3 últimos episódios de Arcane, o ato 3 da segunda temporada, que acabou com a série, não com esse universo, né, porque novas produções já foram anunciadas, e também provavelmente esses personagens voltarão nessas outras produções, isso é assunto para outro vídeo, mas aqui a gente vai fazer as nossas análises falando de todos os detalhes, e olha que são muitos, e também falando um pouco do lado emocional dessa série, que pra mim é o que mais me pegou, então bora começar pelo episódio 7. Don't get all mushy on me now. Hey. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre o 7º episódio da segunda temporada de Arcane com spoiler, então se você ainda não viu, vai lá na Netflix, assiste e depois volta pra cá. Bom, primeiro de tudo, esse episódio começa numa realidade alternativa do ponto de vista do Echo. Então, lá no final do primeiro ato dessa temporada, Echo, Jace e Heimerdinger, eles foram sugados pelo núcleo Hextech e foram levados aí para outras realidades, né? Quando o Jace volta, inclusive, que a gente vê ali quando ele ataca o Victor no ato 2 e tudo mais, você vê o corpo físico dele sendo grudado por várias outras versões de Jace, né? Então, ele foi enviado para outras realidades, assim como o Echo, assim como o Heimerdinger. E uma coisa interessante aqui, o primeiro detalhezinho legal é que, desde o começo da série, todos os episódios de Arcane começam com aquele toca-discos, colocando um disco com o rosto da Vi e um rosto da Jinx. Porque o que a gente está acompanhando desde o começo da primeira temporada é a canção da Vi e da Jinx, né? A gente está entendendo mais sobre elas através dessa canção que Arcane está contando. Só que neste episódio, é o único episódio que esse disco muda, e a gente vê a canção do Echo com a Powder, não é nem a Jinx mais, é a Powder. E a gente chega na sala de pesquisas do Echo, no laboratório ali do Echo, ele retorna ali, meio tonto, né, tentando entender o que aconteceu. A gente vê 3 máscaras na parede, uma das máscaras parece a dos Fogolumes, só que nessas realidades os Fogolumes nem foram criados, né, então provavelmente a mesma máscara que serviu de inspiração para o Echo criar as máscaras dos Fogolumes, era essa máscara aí, e é uma máscara que também parece a máscara do Jhin, que é um outro personagem, um outro campeão de League of Legends que as pessoas querem ver. Falando em Jhin, a gente vai falar mais sobre ele na análise do episódio 9, né? Porque tem muita gente especulando que ele apareceu por ali. Então já ativa o sininho, se inscreve no canal, porque para receber a notificação de quando o vídeo do episódio 9 também for postado. Bom, aí ele tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, ele olha o reflexo dele num espelho, não é o espelho, né? Um vidro. E ele vê umas roupas que ele nunca usou, ele toma um susto, não era ele, mas era ele ao mesmo tempo. E nesse ponto tem um outro detalhe fantástico, porque a Powder chega pra falar com ele. Só que ele tá olhando pro reflexo dele no vidro. Se você olhar o reflexo da Powder no vidro, a Powder chega sorrindo, né? Ela tá sorrindo, feliz, mais corada do que a Jinx, inclusive. Mas no espelho, você vê a Jinx, mais pálida, com uma olheira um pouco melhor e com uma cara mais séria, mais deprimida. O que o Echo viu, a gente vê no vidro. O que aconteceu de verdade, a gente vê na realidade. Era a Powder, não era a Jinx. You're beyond help. É claro que ele tá vendo a mesma pessoa, então o choque dele seria o mesmo. Mas ele viu a Jinx ali, porque o que ele estava olhando era o reflexo no vidro. Então a gente vê o que ele teve de percepção naquele momento, por isso que ele toma aquele susto. E aí depois o Benzo entra, né? E o Benzo morreu quando o Echo era criancinha ainda. E ele não perde a oportunidade de abraçar o Benzo, e depois a Powder também tá achando ele meio estranho, e ela fala uma coisinha que define muito ela própria, né? Ela olha pro Benzo e fala, ele tá meio esquisito, né? São aqueles gêmeos, a genialidade e a loucura, que é exatamente o que acontece com a Jinx. A gente tá vendo aqui um futuro próspero, onde Zaun prosperou e essas pessoas tiveram uma vida mais tranquila, onde ela continua sendo uma gênia. Enquanto na Zaun caótica, cheia de cintila, de droga, de guerra, de máfia e tudo mais, ela é uma gênia também, mas ela cedeu à loucura. Então, esses gêmeos que ela apresenta são os gêmeos mesmo que assolam ela, Jinx, sempre definida pela tragédia, porque aqui a vida boa dela também começa depois dela perder a Vi, que era a pessoa que ela mais amava, né? Mas essa tragédia leva a personas, né, diferentes, a Powder e a Jinx. Uma outra coisa interessante é que a Powder faz o gesto na cabeça do Echo de um doisinho, que é o mesmo gesto que a mãe dela faz e que a gente vê a mãe dela fazendo no flashback do Vander, quando o Victor está acessando as memórias do Vander lá através do Warwick, a gente vê a mãe dela fazendo. E na primeira temporada, quando o Echo enfrenta a Jinx, eles veem versões deles de quando crianças, de quando eles brincavam e eram amigos. E na versão Jinx Powder, ali pequenininha, ela faz também o símbolo, mostrando que a influência da mãe não mudou. Até porque, um ponto importante pra gente explicar,
O que mudou desta realidade que o Echo está agora para a realidade base que a gente está vendo desde o começo de Arcane foi a partir da explosão da cobertura do Jace. Até esse momento, tudo aconteceu igualzinho. Né? Então teve muita confusão sobre isso e muita confusão também sobre o Echo. Não deveriam existir 2 Echos nessa realidade, já que o Echo foi puxado para lá? Não. O que acontece é que a consciência do Echo, da realidade base de Arcane, assume o corpo deste Echo, dessa realidade alternativa aqui. Então o Echo da realidade alternativa provavelmente desmaia, apaga, perde o controle do corpo e fica nesse vácuo, né? Enquanto o novo Echo assumiu ali e está tentando entender tudo o que está acontecendo. Então são 2 detalhes bem importantes. Esse da Vi, de como ela influenciou dessa mudança, eu vou falar daqui a pouquinho também. Esse episódio alterna as aventuras do Jace com o do Echo e do Heimerdinger, então eu vou falar primeiro do Echo, depois eu falo do Jace, que é mais rapidinho. O Milo e o Clegor chegam, então basicamente não morreu ninguém, né? Depois das consequências daquele roubo, só a Vi. A Powder, ela é o coração do grupo, o Vander continua ali bastante pacífico, você vê ele até mais sereno do que ele era na época, antes da tragédia acontecer ali, com a Vi e com a Powder, né? Então ele realmente deve ter abandonado qualquer traço violento que ainda vivia nele. Ele tinha ainda esse traço para proteger as filhas dele, mas acredito que depois da morte da Vi, esse traço não foi mais necessário, também a gente chega nisso daqui a pouco. E nessa, do Vander paizão da Powder, ele fala pra ela que ela tem um potencial desperdiçado, que ela é gênia demais pra ficar num bar a vida inteira, pra ficar só ajudando os amigos dela, ela é o coração desse grupo, né? Ela que mantém todos eles ali vivos e felizes. A gente vê que o Milo e o Clegor estão fazendo experimentos para limpar o ar de Zaun, então Zaun também não depende de Piltover para ter um ar mais respirável. As 2 nações se uniram, é verdade, mas uma não depende da outra. Zaun não está sendo acolhida, não está sendo de coitadinha ali em relação a Piltover. Não, elas prosperaram juntas. E quando o Vander fala que ela tem muito potencial e está desperdiçando esse potencial, é verdade, é só a gente ver o que a Jinx conseguiu criar. A Jinx consegue mexer na gema Hextech, ela consegue inventar coisas bizarramente fodas. Ela é uma gênia realmente que foi tomada pela loucura, né? Enquanto a gente vê a Powder, que continua sendo essa gênia, aliás, o Echo precisa dela para construir as coisas dele ali, mas ela não usa isso para nada, porque ela não achou um propósito ali, né? Ela tem o propósito de seguir a vida dela feliz depois do sacrifício da irmã amada dela. I don't know what this is all about, but if you're trying to apologize, dragging me through the... You painted this? Enquanto o Echo tá lá tentando digerir tudo isso, o Heimerdinger chega. Quando o Echo vê ele, que não estava nesse núcleo, com o Benzo, com o Clegor e o Milo, não estava ali, né? O Echo sai correndo, vomita, né? E aí o Heimerdinger percebe tudo, que ele vê o desenho também do núcleo Hextech lá no caderno do Echo, e vai falar com ele, e o Heimerdinger fala que já estava nessa realidade há 3 anos, esperando o Echo, e que ele achou que o Echo não viria mais. Uma coisa interessante aqui é que quando o Heimerdinger vai falar sobre a não existência do Hextech, e não dá pra voltar, ele vira de costas porque ele não quer encarar o Echo, porque ele não quer sair dessa realidade. E ele sabe que o Echo vai querer sair, né? Então talvez ele estivesse ali no começo esperando o Echo desesperadamente, mas aí depois que foi passando 1 mês, 2 meses, ele foi gostando mais dessa realidade, ele deve ter pensado, tomara que o Echo daquela realidade nunca chegue aqui, porque eu quero ficar aqui. Né? Aqui é tranquilo, aqui não tem guerra, aqui não tem nada. As 2 nações estão em paz, eu tô aqui fazendo minhas músicas, tá de boa. Só que não é isso que acontece, né? Só que ele quer ficar lá e ele fala pro Echo, ó, aqui não teve o Hextech, não foi inventado, então a gente não tem como voltar pra lá e daqui a pouco você se acostuma, é nóis. Era isso que o Heimerdinger queria. O Echo pergunta do Jace e o Heimer se esquiva, então não dá pra gente saber o que aconteceu com ele de fato, mas a gente sabe que as coisas mudaram a partir do momento da morte da Vi. Então o Jace estava sim trabalhando no Hextech. Vamos falar disso já, de o momento em que mudou e como mudou tanta coisa a partir de uma só morte, né? A pessoa falando, foi culpa da Vi, então toda a tragédia aconteceu. Vendo por esse lado, sim, né? Ela serviu de mártira nisso tudo. O que acontece na série, no universo regular, o universo principal que a gente acompanha desde o começo? Tem a explosão na cobertura do Jace, mas nenhuma das crianças morre, eles saem de lá correndo, fugindo, toda a Piltover vê, e a Piltover fica puta, né? A nação de Piltover ali fica revoltada porque crianças da subferia vieram aqui, causaram a maior explosão de todas no centro da cidade e fugiram. E eles querem respostas, eles querem uma vingança, digamos assim. E por isso começa essa treta. Piltover indo lá pra subferia
para tentar de qualquer jeito prender essas crianças ou apresentar um responsável para o povo. O povo quer ver esse sangue porque eles têm muito essa rivalidade e precisam dessa resposta para mostrar-se superiores, porque Piltover sempre se viu como superior a Zaun, que vivia de restos de esgoto, de ar poluído e tudo mais. Em compensação a isso, Vander queria proteger as filhas dele, obviamente, e não entregá-las por nada, o que gerou também dentro de Zaun uma guerra civil. As pessoas que queriam responder Piltover à altura deixaram de ver o Vander como esse líder, né? E aí nós tivemos a necessidade do surgimento não só do Silco, mas também da Cintila. A Cintila, aquela droga que dá poderes, deixa a pessoa lá num modo berserker e tudo mais. Mal que assola Zaun também, porque é uma droga. A gente viu o que faz com as pessoas, aqueles fiéis do Victor, todos corrompidos, quase mortos, né? Então, com a Vai morrendo, tudo isso muda por quê? Porque a explosão matou uma criança. A gente já teve a punição que Piltover queria que tivesse ali no primeiro, né? Uma punição até maior. Eles queriam prender o responsável, não queriam a morte de uma criança. A morte de uma criança fez com que o Hextech fosse completamente abandonado. Muito provavelmente o próprio Jace não quis mais mexer com isso. O Victor nem tentou persuadir o Jace para ele voltar às pesquisas. Mataram uma criança. Essa pesquisa perigosa resultou na morte de uma criança. O Jace, que já tinha aqueles pensamentos suicidas dele lá, quando a primeira explosão aconteceu e tentou se matar e o Victor impediu, pode ter até se matado, né? A gente viu o Jace, por exemplo, depois que ele matou uma criança, quando ele vai tentar invadir Zaun junto com a Vai, sendo uma pessoa que não gostava de se envolver tanto. E agora o experimento dele matou uma criança. E aí? E aí que não aconteceu o Hextech. E outra coisa, Piltover ficou com pena de Zaun, e Zaun toda se uniu em luto. Piltover pensou, pô, crianças estão invadindo aqui atrás de bugiganga qualquer para poder sobreviver lá embaixo. A gente não pode deixar essa situação ficar assim, né? E provavelmente as duas nações se uniram nesse luto. Do lado de Zaun, o Silco foi até o Vander. Provavelmente o Silco acabou encontrando aquela carta, talvez não, mas ele foi até o Vander. Por quê? Porque ele sabia que o Vander amava aquelas crianças, amava a Vai como uma filha. Ele também tinha essa relação com a mãe da Vai, né? O Silco e o Vander eram muito unidos a ela. Então, ele deve ter ido ao Vander para consolar o amigo, deixar o passado para trás, e fizeram as pazes no momento do luto pela Vai. E aí nisso, Zaun começou a se curar. A Cintila nunca entrou ali. A grande droga, o grande mal que acabou com Zaun de vez foi a Cintila. Deixou todo mundo ali viciado, todo mundo muito pior do que estava. E nisso, as relações entre as duas nações, Zaun e Piltover, foi ficando mais mansa, porque estava todo mundo de luto e chocado pela morte de uma criança. E o Heimerdinger chegou ali 3 anos antes do que ele deveria ter chegado, em Zaun, porque ele estava esperando o Echo voltar, então ele já estava em Zaun, não em Piltover. Ele também deve ter ajudado muito na relação entre essas duas nações, porque querendo ou não, ele ainda era um conselheiro de Piltover. E aí tudo se resolveu. Aquela ponte, que é a ponte das tragédias, que a gente vê em Arcane, no universo regular, é uma ponte de prosperidade e união, que é uma ponte unida ali, que não tem divisória, não tem nada, você não sabe quando termina Zaun, quando começa Piltover. Tem a marcação ali, claro, inclusive o shot de mudança de realidade que o Echo tem, quando ele para naquela divisa, ele lembra do que acontece na ponte da realidade dele, é chocante. Mas você não consegue saber, tem defensor bebendo com a galera de Zaun aí, todo mundo na paz, na maior paz possível. E nisso o Echo percebe o que aconteceu, ele já tinha brigado ali com a Powder porque ele achava que ela tinha a ver com a morte da Vai, né? Ele tá muito ainda com a Jinx na cabeça, a Jinx é uma psicopata que lutou com ele, que ele tentou, quase matou, né? Não conseguiu matar porque ele lembrou da Powder também. E aí ele decide criar um mural da Vai pra Powder, porque ele viu a Vai mais velha, né? Então essa cena também foi bem linda. A cena que eu me acabei de chorar, eu gravei meu react aqui, depois eu vou postar alguns trechos aí. A cena que eu mais chorei foi quando ele abraça o Benzo, depois de novo lá no bar, né? Porque ele, agora, quando ele entende o que aconteceu, primeiro ele já abraça quando ele vê o Benzo de primeiro momento, mas depois quando ele entende o que aconteceu, ele abraça de novo, ele fala que ama, porque ele sabe que ele precisa voltar pro universo dele, que talvez ele não tenha a possibilidade de abraçar aquele pai que ele teve e que ele perdeu há muito tempo, né? Então, tudo isso é muito bonito. O Vander também é um detalhe bonito, ele tem o nome da Vai tatuado na mão, né, mostrando como ela é importante para isso tudo. O Silco ali junto com ele, tendo perdoado ele, deixado o passado para trás. Então, todo mundo ficou bem nessa realidade.
Só que nós temos algumas coisas. Tudo que aconteceu com o Jace até o momento ali da explosão continua acontecendo. Então ele já tinha criado a gema Hextech, as gemas Hextech que explodiram ali. E a gente vê que quem pegou essas gemas foi também a Powder. Ela também guardou tudo no saquinho, ela também foi embora. Muito provavelmente a explosão também foi causada porque ela deixou uma bolinha cair e essa bolinha explodiu. Só que ela nunca usou essas gemas Hextech pra nada, porque ela acabou sendo, ela teve o trauma de perder alguém muito importante pra ela, mas mesmo que ela tenha escutado a voz da Vi depois da Vi morrer, seria uma voz que sempre tentou cuidar dela. A Vi nunca fez nada de mal pra ela, as brigas que elas tiveram foram depois da explosão, então até lá a Vi só cuidou da Powder. Então, se ela ouviu essa voz, ela deve ter ouvido bem no comecinho, mais uma voz de um conselho de anjinho, sabe? E ela teve também a proximidade do Vander, talvez até do Silco também, do Milo e do Clegor, que sabiam que ela era muito próxima, muito dependente da Vi, então todos, e o Echo também, todos eles devem ter se juntado em volta da Powder para impedir que ela se tornasse a Jinx e para mantê-la nesse estado sereno que ela está. Ela é uma mescla da Jinx com a Vi nessa realidade. Essa Powder que a gente tá vendo. Porque ela ainda é essa gênia, né? Só que ela é essa gênia que não gosta muito de mudança, que é o ponto principal da Vi, ela não gosta de mudança. Tanto que no ato 1 ela pede pra Kate, todo mundo que tá perto de mim muda, você por favor não mude. Não quero mudança. Então essa Powder aqui é meio que essa união da Jinx e da Vi. E uma coisa legal também que a gente tem de referência aqui no quarto da nova Powder, da Powder aqui que a gente tá vendo, é que lá no universo regular, a Vi conta do coelhinho que jogaram ali, ficou preso no fio e ela nunca conseguiu pegar. A Powder em certo momento consegue pegar esse coelho e guarda o coelho com ela. Nessa realidade alternativa que o Echo está, isso nunca aconteceu, porque a Vi e a Jinx, a Vi e a Powder nunca tiveram essa conversa sobre esse coelho, então o coelho continuou lá. O que a gente vê aqui é uma tiarinha de coelho da Powder, então aquele coelho que simbolizava tanto pra Vi, quem se tornou foi a própria Powder. Né? Aqui a gente não tem Isha, não tem nada disso. Né? Mas essa é uma realidade muito diferente e muito mais pacífica. Dá pra ser bom. Só que esse Hextech, essas gemas Hextech, elas estão criadas aqui. Então, em algum momento, o Hextech em si será criado. O que eu acredito que vai acontecer é que quem vai criá-lo é a própria Powder para ir atrás do Echo. Isso a gente talvez não veja acontecendo, mas eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. E aí o Echo lá junto com a Jinx, ele começa a criar o que ele precisa criar para conseguir voltar para a realidade dele, não porque ele quer, mas porque ele precisa. Aqui que tá o conflito do herói. Ele tem tudo o que ele sempre sonhou ali, a família dele, o amor da Powder, né? E ele quer ficar ali, só que ele precisa voltar porque as pessoas dependem dele, não por ele. Ele vai se fuder muito voltando. Ele vai ter que enfrentar uma guerra voltando. E aqui é tudo paz. Ele tem tudo que ele mais desejou, mas ele precisa voltar por conta desse dever. Né? Então eles vão estudando tudo isso, estudando como fazer. Ele, nesse momento, inclusive, ele descobre como ele consegue retroceder. E ele testa e vê que consegue retroceder apenas 4 segundos, né? Que é a habilidade que o Echo tem nos jogos. E no momento que ele consegue fazer essa criação, o Heimerdinger se sacrifica para que o Echo consiga voltar. Talvez o Heimer, nesse tempo que ele ficou ali pesquisando tudo isso, tentando entender melhor como funcionava essa situação desse núcleo Hextech, ele tenha percebido que você precisa, para atingir um núcleo de relação com, né, o Hextech, um sacrifício. Né? O Victor ele morreu, foi sugado depois ali. A Sky, junto com o Victor, ela vaporizou completamente. Então por isso que o Victor atingiu esse estágio. Né? Talvez ele tenha percebido isso. Talvez ele só não queria voltar. Só que uma boa notícia para vocês é que o Heimerdinger ele não é de uma espécie qualquer. A raça do Heimerdinger é basicamente, para vocês entenderem como funciona, o que são os Maiar do mundo de Senhor dos Anéis. São meio que seres imortais que quando eles morrem no plano físico, eles só voltam para o lugar onde eles nasceram. Tá? Então o Heimer não morreu, talvez ele possa até retornar. Ele vaporizou ali, né? Mas ele pode voltar, entendeu? Don't. Don't what? Don't give me hope. E aí, nisso o Echo consegue voltar, ele se despede da Powder ali, de um momento muito lindo, eles se beijam, eles dançam juntos. A música do Echo pra Powder é bizarra, não a música que ele faz pra ela, nem nada do tipo, mas a música que tá tocando no momento que eles estão dançando, porque ela diz o seguinte: você é a melhor coisa que já me aconteceu, mas também a pior delas. A Powder é a melhor que aconteceu pro Echo, e a Jinx a pior delas. Eu te amo e estou indo embora.
Essa música é fantástica, francesa, uma beleza ali. Vai tocando e você vai, quando você percebe a letra, você vê todo o significado, é uma parada muito, muito linda. E aí ele se despede dela, ela vê o outro eco, ela continua com o eco dela ali, mas ela viu esse outro eco indo embora, ele dá um tchauzinho pra ela, e ela percebe depois das gemas Hextech que ela tem com ela, que ela pode achar este eco que estava com ela neste tempo. Talvez ela tenha gostado mais desse eco do que do eco que estava ali sempre com ela, né? É um eco mais heróico, é um eco mais vivido, que passou por mais dramas, mais traumas, né? Que tem um trauma para compartilhar com ela. Ela perdeu a Vai, que era muito próxima dela, mas o Echo não perdeu alguém tão próximo assim. Ele não perdeu o Benzo, não perdeu a própria Powder, né? Então, talvez ela tenha se identificado mais com ele, talvez ela vá atrás dele. Agora vamos falar do Jace, porque o Jace foi para uma realidade muito diferente. O Heimerdinger explica que o núcleo funciona diferente com o Jace. Ele tem uma gema no braço ali, né? E ele está muito mais próximo disso desde sempre. Então ele foi para um lugar diferente. E que lugar é esse? É uma realidade futurística completamente destruída pela Hextech, pela criação do Jace com o Victor. O Victor destruiu tudo. O Victor prosperou nos planos malignos dele e conseguiu acabar com tudo. Uma coisa muito interessante é que o Jace carregando o martelo dele como Jesus carregou a cruz, né? Então assim, o Jace estava... A cruz do Jace é o que ele criou. A gente tem muito disso, da gente carregar a nossa cruz. A cruz que a gente aguenta carregar. E a cruz que o Jace tem que carregar é a cruz que ele mesmo criou, que ele mesmo buscou para ele. E ele vai vendo tudo isso destruído. O martelo, que é a primeira criação dele, cai na perna dele e machuca a perna dele. E isso daí já nos remete à frase que o próprio Victor fala no ato 2. Aquilo que inspira o nosso melhor causa o nosso pior. O que inspirou o melhor do Jace foi a busca por essa criação do Hextech. E o que acabou causando essa busca? A destruição de Piltover como ele conhecia. Destruição completa. Então a frase do Victor ali no ato 2 repete aqui muito o que aconteceu com o Jace, que o Jace tá vendo, né? E aí depois de muito andar, o Jace já lesionado, com a perna machucada, andando igual o Victor andava no começo, quebrado, né? Tem ali o seu rival, um Victor meio que divino, digamos assim, né? Não chega a isso, mas ele acha que sim, né? E aí nessa jornada do Jace, sofrendo muito, vendo tudo que a criação dele causou e destruiu, o Jace chega num casulo dele próprio, né? Parado com o martelo ali de joelho, um casulo vivo. E por que vivo? Porque ele estica o martelo pro Jace, ele se reconhece ali no Jace, ele sabe o que está acontecendo, e ele entrega o martelo pro Jace e ele mexe os olhos, ele olha pro lado, pro Victor ali, ele olha pro Jace depois. E o que eu acredito que aconteça nessa realidade vazia, que só tem o Victor e esse Jace casulo, é que o Victor passa horas e horas conversando com esse Jace aqui, sabe? E o Jace nunca responde, mas tá ali, vivo num modo bizarro. O Jace vê o mago que o salvou quando ele era criancinha, e este mago é o Victor. Isso ele vai entender melhor depois, porque o Victor sabe do mal que ele próprio causou, sabe que a missão dele agora deveria ser destruir ele próprio, e ele sabe que apenas o Jace conseguiria fazer isso. Então, o Victor vai de realidade em realidade, entregando pro Jace diversas vezes essas runas para que o Jace seja inspirado a criar o Hextech, para que o Victor consiga fazer tudo isso, mas para que o Jace também consiga destruí-lo no momento certo, no momento necessário. E assim termina o primeiro episódio do último ato da segunda temporada de Arcane, o episódio 7. Um recadinho, o pessoal perguntou sobre a série de Duna, se vai ter vídeo por aqui. A série já começou, né? Já começou a ser lançada. Vai ter, tá bom? A gente vai lançar os últimos episódios aqui de Arcane. Aí depois eu vou assistir, que eu não vi ainda. E aí vou começar a fazer as análises semanais também. Se você gostou da análise, se inscreve no canal. Curte aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.